Oiê, nessa conversa a gente vai entender o que tem de psicanálise na terapia do esquema, tem alguma relação, não tem? Como que a gente entende a terapia do esquema tem a ver mais com terapia cognitivo-comportamental ou com psicanálise? A gente vai esclarecer esse assunto nessa série de vídeos que é respondendo de uma forma simples, esclarecendo principais dúvidas ou enfim, dúvidas comuns, curiosidades das pessoas a respeito da terapia do esquema. Importante dizer que essa série aqui, ela conta com o mínimo necessário para a gente responder essa pergunta. Não é uma série de aprofundamento, então vão ficar faltando sim partes que a gente poderia aprofundar, que a gente poderia complementar o conhecimento, enfim. E fica o convite para que se tu for terapeuta do esquema, estudioso do assunto, enfim, pode complementar aí nos comentários, a gente pode seguir esse bate-papo por lá. Mas deixa eu me apresentar, eu sou Ana Streit, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou terapeuta do esquema, supervisora, sou professora, tenho certificação em terapia do esquema pela ISST, que é a Sociedade Internacional de Terapia do Esquema, um processo bem chatinho para ter esse certificado, mas que na minha opinião valeu muito a pena. E eu peguei aqui algumas perguntas que me mandaram de uma caixinha que eu pedi então para as pessoas enviarem dúvidas sobre terapia do esquema. Então eu vou responder nessa série de vídeos especiais, vídeos extras aqui do canal. Espero que vocês gostem. Antes de responder essa principal, eu queria dizer que eu agradeço muito a comunidade de pessoas que assiste os vídeos, especialmente os vídeos de terapia do esquema. Sejam pacientes querendo conhecer mais, sejam colegas, sejam pessoas que nunca ouviram falar ou daqui a pouco ouviram falar de terapia do esquema por uma outra pessoa, enfim, nas redes sociais, ou às vezes fazem terapia, ou já fizeram, ou têm interesse de fazer terapia nessa abordagem. Muito obrigada pela confiança de vocês. Para mim é uma honra poder falar sobre esse assunto que tem no meu coração. Eu sou terapeuta do esquema porque a terapia do esquema me encantou e longe de ser uma coisa assim religiosa ou fanática, né? Mas a terapia do esquema, ela é uma abordagem que aos meus olhos, ela é muito rica, muito linda por essa complexidade que a gente vai falar, inclusive como parte já aqui do nosso início dessa pergunta. E para dar início à nossa série, eu vou responder essa pergunta aqui que eu achei muito interessante. Então ela pergunta assim: a terapia do esquema se utiliza de conceitos da psicanálise com TCC? Como é que é essa história? Não é dessa forma. Não é como eu já até vi pessoas falando assim: a minha psicanalista usa técnicas de TCC porque isso beneficia o paciente. E na verdade, a terapia do esquema não é essa confusão de abordagens. O que aconteceu com a terapia do esquema? Voltando um pouco no assunto, e aqui eu vou falar assim uma visão muito resumida, como eu disse para vocês, né, uma visão micro, só para ser um início aqui, algumas pinceladas dessa história, que a gente pode aprofundar mais em outros vídeos, se for do interesse de vocês. E também tem uma série aqui do canal que é sobre terapia do esquema, conta um pouco mais em detalhes, né, sobre esses assuntos. Mas o que aconteceu? Então, voltando no tempo. O Jeffrey Young, ele foi estagiário, ele trabalhou muito tempo com o Aaron Beck, que foi quem desenvolveu a terapia cognitivo-comportamental. Só que o Jeffrey Young foi vendo algumas lacunas com relação a pacientes, especialmente crônicos, pessoas que não se beneficiavam totalmente da terapia cognitivo-comportamental. O Jeffrey Young, ele tinha um interesse e o Jeffrey Young começou a perceber então que esse perfil de pacientes, especialmente os crônicos, então pessoas muito refratárias ou pessoas com algum transtorno específico de personalidade, eles tinham a mudança, a melhora com a TCC, mas eles retomavam a terapia. Ou, por exemplo, pessoas com depressão crônica, aquela pessoa que melhora um pouco, mas logo aquela situação, enfim, aquela conflitiva da vida volta. E aí, o Jeffrey Young, ele decidiu desenvolver a sua própria teoria, o que eu acho incrível. E fazendo um parênteses aqui, eu tenho muita admiração por essa época da psicologia em que as pessoas criavam mais teorias, mais hipóteses, colocavam lá para testar, para ver, né, especialmente a própria psicanálise, né, o início da psicologia clínica vem muito desse lugar lá com Freud, que foi testando a sua teoria, colocando em prática, outras pessoas foram contribuindo, né, a terapia do esquema, ela também tem muito isso
isso começou com o Jeffrey Young, mas outras pessoas muito importantes foram contribuindo, foram acrescentando ali suas hipóteses, seus estudos clínicos, enfim. Então, existe todo esse refinamento, começa com uma pessoa e que outras vão aprofundando, vão colaborando. Jeffrey Young, então, ele fez uma colcha de retalhos, ele pegou conceitos, teorias, hipóteses de outras abordagens, não só da terapia cognitivo-comportamental, mas ele pegou de outras abordagens teóricas, como a Gestalt terapia e também a psicanálise, mas não são conceitos soltos de psicanálise, porque a própria psicanálise tem um método clínico, um método de trabalho muito diferente que diverge em muitos aspectos com a própria terapia cognitivo-comportamental, e a terapia do esquema, ela vem da terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente considera a terapia do esquema uma abordagem cognitiva, uma terapia cognitiva. Então, o que acontece? Ela é uma terapia cognitiva que tem outros elementos que se coordenam, né? Então, eles foram costurados numa nova teoria. A terapia do esquema é uma teoria da personalidade. A TCC já não é uma teoria da personalidade, ela não busca explicar o funcionamento da personalidade. Para dar um exemplo prático, a terapia do esquema não vai falar em inconsciente, como é o inconsciente da psicanálise. Mas a terapia do esquema vai buscar a origem dos problemas psicológicos lá na infância e na adolescência. Não de 100%, porque sim, alguns problemas eles vão ser contextuais, atuais do momento de vida atual da pessoa, por exemplo, a vida adulta, mas se a gente pensar nos esquemas, os esquemas, eles têm o conceito, têm a lógica deles terem sido desenvolvidos naquela pessoa, terem sido formados somente na infância e na adolescência. Se a gente for olhar a terapia do esquema, ela tem essa questão também sistêmica de aquela família ter alguns comportamentos, alguns padrões comportamentais, os pais, os cuidadores terem estilos parentais, então formas de cuidar, formas de educarem aquela criança que podem ou não serem mais favoráveis ao desenvolvimento de esquemas. Uma outra coisa da terapia do esquema também, para dar uma pincelada, é que a gente vai buscar entender quais padrões não estão conscientes para aquela pessoa, mas a gente não vai usar os mesmos meios de um terapeuta analítico, de orientação analítica, é bem diferente, né? Por exemplo, tem coisas que não vão acontecer, como a neutralidade do terapeuta, que é um terapeuta ser, por exemplo, mais distante, mais neutro, para que a pessoa, o paciente, possa projetar nele as suas faltas, questões de inconsciente, conceituais, né? Não, o terapeuta do esquema, ele vai ser um terapeuta muito mais genuíno, muito mais posicionado no sentido de a sua autenticidade do terapeuta, outros aspectos que não vão, por exemplo, se conversar com a ideia de neutralidade. Mas a gente entende que as experiências infantis, as experiências de vida, do início da vida, e um outro ponto, né, a terapia do esquema, ela também tem algumas questões que se relacionam à teoria do apego. Então, essa questão das primeiras relações, elas vão ter muita importância. Mas a própria terapia cognitiva, se a gente for olhar nas atualizações dela, ela cada vez mais tem também considerado essas experiências infantis, também tem buscado esses padrões comportamentais. Então, se a gente for olhar a fundo, tem muita similaridade, mas são conceitos diferentes, são nomes diferentes. A gente vai entender toda uma estrutura lógica e técnica diferente, mas que cada vez mais a gente tem visto uma questão de que as abordagens elas vão se conversando muito mais, até porque a gente não quer que um tratamento, enfim, uma psicoterapia seja uma coisa religiosa ou com essa ideia de que não se pode questionar, não se pode olhar, né? Então, esse é um outro assunto, mas só para dizer que às vezes a gente difere, fica assim colocando em categorias muito separadas a terapia do esquema, a terapia cognitiva e a psicanálise, quando na verdade a gente está sendo meio que cego, talvez assim, a gente não está considerando a quantidade de pontos similares que a gente encontra na prática, na vivência essa mais contemporânea e atualizada. Um aspecto também a ser considerado com relação a essa pergunta é que a terapia do esquema ela vai tanto buscar a origem do problema, nessa busca lá
das experiências infantis, mas ela também vai olhar para frente, para o futuro, para a mudança. Só que a gente vai buscar esse olhar para o passado porque a gente quer que o paciente tenha mais consciência daquilo que eu estava falando, desses padrões que muitas vezes não são conscientes, padrões de repetição. A gente poderia colocar aqui numa linguagem mais comum, por exemplo, padrões autoderrotistas de autossabotagem. Autoderrotismo não é tão comum, mas de autossabotagem, coisas que a pessoa vai lá, parece que intencionalmente ela quer repetir aquilo, né? A própria psicanálise traz perfeitamente essa forma, essa ideia da repetição. A gente busca repetir aquilo que a gente viveu como uma tentativa de reedição do passado que não acontece, a gente se frustra, mas fica ali naquela repetição. A terapia do esquema se relaciona a isso no sentido de pensar que as faltas da nossa vida se repetem, os esquemas são autoperpetuáveis, então os esquemas lutam para sobreviver. Por exemplo, se eu cresci pelo contexto que eu vivia, me sentindo uma criança feia, ou não bonito o suficiente, não magro o suficiente, não alto o suficiente, não querido o suficiente, mesmo adulta, eu com uma pessoa ali do meu lado, por exemplo, meu parceiro me falando, nossa, tu tá linda, tu é maravilhosa, tu é incrível, eu penso, ai, mas ele tá mentindo, ele tá exagerando, ele tá querendo alguma coisa. Então eu desconsidero essa desconsideração, essa invalidação, é a repetição de algo infantil. E claro, a terapia do esquema, ela vai fazer esse olhar macro, né, que a gente vai falar de uma conceitualização de caso, que é o entender como o passado influencia no hoje, como o hoje tá prejudicando o nosso futuro, de que forma que tem coisas do passado que eu não enxergo aqui, ou que eu tô presa, né, de certa forma, para que eu tenha mais consciência e motivação para a mudança, para romper com esses padrões, enfim. Mas a terapia do esquema, ela vai buscar uma coisa de cognição, então estratégias que vão mexer na forma que a gente pensa, nas crenças, que vai falar muito da terapia cognitivo-comportamental. A terapia do esquema vai entender muito a questão própria do comportamento, então mudanças efetivas, práticas, coisas mais direcionais, que diferencia, né, que diverge muito da psicanálise nesse sentido mais prático, né? E um ponto da terapia do esquema são as estratégias vivenciais, experienciais, então coisas que realmente vão fazer com que a pessoa se conecte com essas memórias através de técnicas ali do setting terapêutico, né? Coisas muito da experiência, da emoção, da vivência. E fazendo um parênteses aqui, não tá na pergunta, mas essa questão experiencial, vivencial, tem a ver com a outra abordagem, né, que não tá nessa pergunta, que é a Gestalt terapia. Então, essa coisa mais vivencial, mais da experiência, mais de levantar, de mover o corpo. Então, isso são detalhes da terapia do esquema, né, que trazem essa singularidade para essa abordagem tão bonita e que eu espero que a gente possa conhecer mais e que vocês possam esclarecer mais as dúvidas ou ter mais interesse em estudar mais com essa série de vídeos. Então, fica comigo. Semana que vem tem a próxima pergunta para a gente conhecer mais sobre essa abordagem que é tão incrível.